Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais uma entrevista da Whaling Negócios. Hoje com uma professora, uma cabreuvana com uma trajetória muito bonita, a Alice. Alice, hoje, Sérgio, é a pessoa que vai responder todas as nossas perguntas, hein? Que bom. Muito bem-vinda, Alice, muito bem-vinda. A gente tem a honra de poder ter uma senhora já com uma trajetória muito bonita, concorrendo ao cargo de gestora da cidade de Cabriúva. Parabéns, a jornada a gente sabe que não é fácil, mas parabéns aí pela atitude. Muito obrigada. A Whaling Negócio é uma empresa de consultoria empresarial com sede em São Caetano do Sul, o Centro Automotivo Brasileiro, e com um laboratório prático, onde nós treinamos várias empresas ao longo desses 2 anos de atendimento. E nosso objetivo com essas entrevistas com os candidatos é esclarecer as propostas e, de alguma forma, contribuir para que Cabriúva continue crescendo e trazendo renda, emprego para todos aqui dessa cidade. Eu tenho que agradecer, antes de começar a nossa entrevista, aos nossos apoiadores que acreditaram nesse projeto. Então, a Vita Frango, a gente tem um agradecimento especial. Andrade Gomes, os advogados que estão vindo para Cabriúva montar o seu escritório aqui para atender os seus clientes. A LV Soluções Tecnologia, Ribeiro Ar-Condicionado, Restaurante Ninja, Restaurante La Massa, a NK, que vai fazer toda a transmissão do debate, a Adega R21, o Grupo Camacom, a Mais Verdes, o Chaveiro Lagartixa, Madeireira Cabriúva, Bertoli Souza e Reduti Imóveis. A gente pede desculpa para os outros empresários que a gente não conseguiu colocar todo mundo, mas vamos ver se no debate a gente consegue abrir mais algumas vagas. Bom, muito bem. Preparado aí, professora? Estamos, sim. Então vamos começar, Sérgio. Vamos começar? Bom, nós temos uma série de perguntas, Alice, que foram obtidas dos próprios munícipes, né? E dividimos em 15 categorias. E primeiro vamos fazer perguntas iniciais, que não tem como escapar da primeira pergunta. A gente quer saber quem é a Alice. Fala um pouco, por favor, sobre a sua trajetória, sobre a sua família e a sua experiência em gestão pública. Pois não. Bom, eu sou Alice Francischini, tenho 63 anos de idade, sou filha de Odilon Francischini, meu pai foi prefeito da cidade por 2 vezes, e também da senhora Leonilda Polo Francischini. Sempre estudei na escola Lucídio. Depois eu fui fazer o magistério na escola em Itu. E me formei no magistério e fui cursar a faculdade de Direito. Durante a faculdade de Direito, eu comecei a lecionar. Eu fui gostando e aí segui minha carreira. Prestei um concurso público para professora e passei. E depois eu fiz a faculdade de Pedagogia. Fui trabalhar na Escola Capitão no início dos anos 80. Fui convidada pela professora Alci para ser vice-diretora da escola. E lá fiquei alguns anos. No final dos anos 80, prestei um concurso para diretor de escola do Estado. Me efetivei na escola Monsenhor Eládio, no bairro Pinhal. Lá fiquei também por 10 anos, fizemos um trabalho com a comunidade, e esse trabalho rendeu à escola um título de entre as 100 melhores escolas do Estado. No final do ano 2000, eu fui procurada pelo então prefeito eleito, José Leonel, que me convidou para trabalhar na Secretaria da Educação. Aliás, era a Diretoria da Educação. Meu pai me aconselhou: filha, vá ajudar a sua cidade. Então, eu aceitei esse desafio. Trabalhei de 2001 a 2004 como diretora da Educação de Cabriúva, e lá desenvolvi vários projetos. Por exemplo, fizemos o plano de carreira do magistério, no qual os professores tiveram 50% de aumento durante esses 4 anos. Nós implantamos nas escolas de primeira a quarta série
ao estudo de inglês, de informática, e também fizemos o apostilamento em toda a rede para unificar o estudo. E também pagamos para os professores um curso superior para a melhoria da qualidade do ensino. Construímos algumas escolas para poder atender a demanda que estava sendo muito disputada. Depois, em 2005, eu retornei para a escola Lucídio, que fica no centro da cidade, continuei exercendo o meu cargo de diretora do Estado efetiva. Em 2012, me aposentei e disputei a eleição como vereadora. E também nessa eleição, eu já tinha 55 anos de idade. Não acho tarde para entrar na política. Então, eu disputei esse cargo, não entrei, fui a quinta mais votada, mas o nosso grupo, a nossa coligação, não fez o número de votos suficiente. Então, não fiquei como vereadora. E aí fui convidada pela segunda vez para trabalhar na Secretaria de Educação. Aceitei também esse desafio e a gente fez algumas melhorias, como, por exemplo, notebook para todos os professores para melhorar a qualidade de ensino dos alunos. Nós fizemos também, pagamos faculdade para quem não tinha. Nós colocamos, inauguramos a escola, a creche Lavínia, para melhor atendimento da demanda, e também inscrevi a prefeitura nos projetos do governo federal e estadual. Em 2014, descontente com o rumo que a política estava levando, eu pedi demissão do cargo. E aí, o que eu fiz? Nós reunimos um grupo e começamos a discutir políticas públicas para a nossa cidade. Fiz também um curso de aperfeiçoamento em políticas públicas municipal, gestão pública municipal. E esse grupo realizou algumas benfeitorias também. Nós questionávamos o que víamos de irregular, íamos até o Ministério Público e a gente conseguia reverter. Como, por exemplo, diminuímos o salário dos vereadores em mais de 500 reais, fazendo uma economia de 125 mil reais. Nós também ajudamos várias coisas, como, por exemplo, nós também entramos contra o auxílio transporte universitário, que o prefeito teve que voltar atrás a decisão de diminuir o número de beneficiados, mas depois ele mandou esse projeto para a Câmara e os vereadores aprovaram também. Depois, esse grupo me chamou para sair candidata a prefeita. E é por isso que eu estou aqui sendo candidata a prefeita de Cabriúva. Que bom. Se faltar alguma coisa, a gente complementa no final, para a gente poder gerenciar melhor o tempo, Alice. A segunda pergunta, tão importante quanto, a gente precisa conhecer quem a senhora escolheu para vice, algumas características principais, por que ele foi escolhido como vice. Fala alguma coisa, por favor. O meu vice é o senhor Gustavo da Silveira. O Gustavo, ele mora lá no Cururu. Ele é filho do ex-vereador Hélio da Silveira, que foi vereador quando meu pai também foi prefeito. O Gustavo, ele é casado com a Rosimeires e tem 4 filhos. Ele nunca se envolveu com política e trabalha desde os 12 anos. Ele teve comércio e atualmente ele tem terraplanagem. Ele topou ser o vice porque acredita que a gente pode fazer uma política diferente, sem gastar dinheiro com projetos concretos. Ele ficará tomando conta dessa parte das ruas e das estradas do município. Perfeito. Muito obrigado, professora. Vamos passar para a categoria Educação e Juventude e Terceira Idade. O Sérgio vai fazer uma pergunta muito interessante que veio de uma pessoa que está realmente preocupada com onde deixar seu filho quando precisa trabalhar. Isso. A pergunta é: qual o seu plano para o aumento de vagas nas creches? 2 minutos para a resposta. Alice.
O nosso plano para as creches é o seguinte: nós temos que construir mais escolas e contratar mais professores. A antiga creche hoje é chamada de escola e ela é dever do Estado. Agora, tem candidato que fala que quer transferir essa responsabilidade para as empresas. Eu não penso dessa forma. A responsabilidade de uma escola é com a prefeitura. Aí você pode até perguntar, mas você não foi secretária da educação e ainda tem filas de espera na creche? Sim, existe mesmo que quando eu era jovem, por exemplo, não era obrigatório todo mundo estudar. Na época, começou a ser obrigatório em 1990, de primeira a quarta série. Então, a gente começou a estruturar toda essa parte de primeira a quarta para poder atender a demanda. Nós criamos a Maria Neuza no Vale Verde, a Oscar no Pinhal, a Eugênia para separar a escola maestro da escola de quinta a oitava série, e também a gente ampliou as creches Menino Cláudio, Nossa Senhora Aparecida, e criamos a creche Elisa. E o dinheiro que a prefeitura tinha naquela época era bem menor do que a gente tem hoje em dia. Naquela época era em torno de 10 milhões, hoje é em torno de 70 milhões. Que bom. Alice, vamos para o outro extremo. Vamos passar de juventude para a terceira idade. Quais são os seus planos para os nossos idosos? Praticarem esportes, itens de cultura e lazer? Bom, a nossa intenção é voltar a apoiar a ACAT. O que é a ACAT? É a Associação Cabriúvana da Terceira Idade. Nós vamos voltar a enviar o repasse de verbas para essa associação, porque ele foi cortado em 2013. Nós temos que apoiar as ações culturais e esportivas realizadas por essa associação. E pretendemos também criar um centro de atendimento ao idoso, que vai funcionar como se fosse uma creche, né? E nessa creche, os idosos vão ter o quê? Atividades sociais, culturais, esportivas, e também serão assistidos por profissionais da saúde. Vamos criar também os jogos da melhor idade, com modalidades praticadas pelos idosos. Perfeito, muito bom, hein, Sérgio? Vamos passar para a saúde? Tema saúde, candidata. Agora, esse tema aqui é muito interessante, está muito no encontro das demandas da cidade. Quando Cabriúva terá um leito de UTI? Existe algum plano no governo da senhora? Ronaldo, existe sim. No nosso plano tem a proposta de construir um hospital com leitos de UTI. Por exemplo, Porto Feliz, que fica logo ali depois de Itu, é uma cidade do mesmo tamanho de Cabriúva, mais ou menos, e tem 10 leitos de UTI. E a prefeitura tem dinheiro para isso. Nos últimos anos, a prefeitura entregou dinheiro para empresas que vinham para cá para pagar o terreno e o prédio delas. Foram mais de 100 milhões, ou seja, 20 milhões por ano. O Ministério Público descobriu isso e entrou com um processo. E agora não pode mais. Com esse dinheiro, dá para construir e manter um hospital. Perfeito, perfeito. A gente tem escutado muito uma questão da população, né? E um outro tema que a gente, até eu e o Sérgio participamos bastante, a nossa empresa é uma empresa de gestão empresarial e com foco em atender as necessidades do cliente. Nós fizemos um trabalho muito grande com a doutora Rita Rolo, implementando ferramentas de gestão da indústria para atender as necessidades. Existe algum plano para a senhora manter esse tipo de iniciativa para a gente otimizar o processo na área da saúde, doutor? Olha, Ronaldo, eu acho isso muito bom. Pode sim continuar. Aliás, deve. Inclusive, a gente tem até que ampliar para as outras secretarias, se vocês puderem colaborar conosco. Como eu falei antes, eu não acho necessário criar uma secretaria para cuidar somente disso, mas toda iniciativa que melhore a prestação dos serviços públicos
Será muito bem-vindo. Perfeito. Agora, para fechar o tema de saúde, um tema muito importante. O valor do aluguel da UPA, hoje, localizado na Rua Maranhão, tem algum plano para ser revisto no mandato da senhora? Olha, no começo do ano que vem, nós vamos chamar todos os proprietários de imóveis alugados e vamos negociar para ver se a gente diminui esses valores. O caso da UPA é o aluguel mais caro da prefeitura. São mais de 32 mil reais por mês. Essa UPA tinha que ter sido feita em prédio próprio, em um lugar menos movimentado, sem trânsito. A gente quer tirar ela dali e colocar em outro lugar. Perfeito. Sérgio, agora vamos passar ao tema de transporte público. Esse tema aí promete bastante, hein? Vamos lá, falando em mobilidade, o pessoal do Jacaré, principalmente, quer saber quando que Jacaré vai receber uma rodoviária. Pois não. Sim, o Jacaré precisa ter um terminal rodoviário. Por quê? Porque ali fica muito bagunçado aquela Avenida São Paulo, porque ali passa muitos ônibus e tem muitos carros. Então, os ônibus que saem para outras cidades saem dali. E também os que chegam, eles chegam ali. Então, o trânsito fica caótico. Então, nós temos que organizar isso e com um terminal nós vamos conseguir essa organização. Perfeito. Muito bem. Uma pergunta interessante que veio de um munícipe. A nossa Serrinha já vitimou muitos jovens na região. Existe algum plano em seu governo de instalação de radares para que possamos diminuir o risco de acidentes? Bom, a Serrinha não é de responsabilidade da prefeitura. Quem tinha que fazer isso é o governo do estado, o governo do PSDB do Dória. Agora, fizeram um projeto de construir uma terceira faixa e que a prefeitura vai pagar a metade. Nós vamos ficar em cima do governo Dória para que essa obra saia logo. Mas nós gostaríamos mesmo, e vamos cobrar bastante, é que eles poderiam duplicar essa estrada de vez. Perfeito, perfeito. Tem mais uma perguntinha de transporte por causa do tempo. Pergunta que mandaram para a gente aqui. Existe alguma chance do prefeito ir trabalhar de ônibus? Não, porque, na realidade, eu moro perto da prefeitura. Eu posso ir até a pé. E eu não pretendo mudar para nenhum condomínio e nenhuma mansão. Eu vou continuar morando aqui na minha casa, na Nova Cabriúva. Então, eu vou trabalhar a pé ou então eu vou com o meu próprio carro, porque eu não vou usar o carro oficial para ir da minha casa até o trabalho. Inclusive, eu vou proibir que use o carro oficial para isso. A gente não tem que ter regalias e nem privilégios. Perfeito, perfeito. Vamos passar então para o próximo tema. Talvez a formulação da pergunta, quando se fala de dívida ativa, a pergunta que as pessoas, às vezes elas não sabem muito a terminologia, mas as pessoas querem saber qual que é a dívida que Cabriúva tem que pagar e qual que é o plano que ela tem para se realmente vai conseguir pagar, quanto tempo vai demorar para pagar isso daí? Bom, até eu fiquei na dúvida mesmo com essa pergunta. Dívida ativa é o valor que as pessoas devem para a prefeitura, né? Isso gira em torno de 60 milhões. Agora, a dívida consolidada é o que a prefeitura tem e deve pagar, dá mais ou menos uns 14 milhões de reais. Eu não sei te dizer com precisão quantos anos vamos demorar para pagar, porque nós temos que olhar esses contratos. E eles não estão disponíveis, e eu não tive na internet, e eu não tive acesso a eles. Perfeito. E a senhora acha que isso vai ter impacto na futura administração?
Espero que não prejudique, mas nós vamos acabar pagando milhões em juros. E esse dinheiro poderia ser aplicado em saúde, educação. Por exemplo, o Tartarugão emprestaram 5 milhões. E nós vamos, em 2018, isso. E no fim, nós vamos pagar 7 milhões para saldar essa dívida. Nós perdemos 2 milhões com esses juros. Se eu for eleita, eu vou divulgar sempre o valor que a gente pagou da dívida dos outros prefeitos, no Facebook, no site da prefeitura. Assim, a população terá um controle de como está sendo saldada essas dívidas. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre o futuro gabinete? Vamos imaginar que a senhora ganhe e vamos falar sobre o futuro gabinete, ok? Então, Ok. perguntas. Quantos cargos comissionados terá o seu governo? Ele será menor do que o governo atual? Sem dúvida, Ronaldo, nós vamos diminuir em 30% o número de cargos comissionados. Nós vamos valorizar o funcionário concursado. Por exemplo, eu sempre fui uma funcionária concursada, e é o concursado que toca o barco, é ele que faz a prefeitura girar. A gente vai estar lá de passagem, somente dando um rumo, mas quem faz o trabalho pesado mesmo é o funcionário concursado, é ele que tem que ser valorizado. Excelente. Vamos imaginar agora que a senhora vai buscar os seus secretários. Qual será o critério da professora Alice para buscar os seus secretários? Vamos lá. Nós vamos escolher as pessoas técnicas e que entendam da área em que vão trabalhar. Eu não vou colocar nenhum parente ou amigo de vereador para poder ter apoio na Câmara. A gente tem que servir a prefeitura e não se servir da prefeitura. Quem for trabalhar tem que fazer o melhor para melhorar a vida do povo e não para melhorar a própria vida. Pode fazer. Perfeito, perfeito. Pensando em futuro gabinete, professora, existe algum departamento exclusivo para a senhora buscar investimentos estaduais e federais? Foi pensado em alguma coisa desse tipo? Então, nós não temos que fazer um setor somente para isso. Toda a secretaria, ela precisa ter um projeto que vão buscar juntos às secretarias estaduais e ao Ministério recursos. Por exemplo, a saúde, ela tem que integrar e agir nesse sentido, ela tem que buscar a Secretaria de Governo Estadual e tem que procurar também o Ministério da Saúde. O mesmo ocorre com a educação e as demais secretarias. E para isso, eu acho que não precisa somente de uma equipe, cada um tem que fazer a sua parte. Por exemplo, a creche da Rua Quênia conseguiu dinheiro quando eu trabalhava como secretária. Eu entrei no MEC, inscrevi Cabriúva e recebemos recurso para a construção da creche da Rua Quênia, e que até agora não foi inaugurada. Eu acho que é a gente que vai inaugurar. Tomara. Vamos torcer para que isso aconteça, professora. O Sérgio vai começar agora a entrar num tema de meio ambiente, e sendo Cabriúva uma área de proteção ambiental, existem várias iniciativas da prefeitura para manter esse certificado, né? Para manter essa biodiversidade na nossa região. Então, vamos começar, Sérgio, com as perguntas de meio ambiente. Esse é um tema bastante atual, que preocupa bastante os munícipes. Eles querem saber o seguinte: qual o plano de saneamento básico no seu governo que seria implementado? Olha, nas minhas andanças aí, eu vi que tem bairros sem coleta de esgoto. Então, nós vamos construir nesses bairros biodigestores. O que é um biodigestor? Ele é um equipamento
como se fosse uma fossa. Só que não é uma fossa. É um lugar onde o esgoto fica armazenado. E ali mesmo ele é tratado. Durante esse processo de tratamento, ele gera um gás que pode ser usado para cozinhar. E além de ter o esgoto tratado, a pessoa vai ter gás para cozinhar. Excelente, é a usina de gás metano. Excelente Sim. ideia. Cabreúva, como uma zona rural, há uma preocupação também com relação a animais. Então, a pergunta que nos chega é a seguinte: existe um projeto para abrigo de animais, um plano para que lá não continue sendo apenas um depósito de animais? Olha, nós precisamos rever aquele lugar, sim, onde ficam os animais, para que eles tenham mais espaço, possam ficar mais soltos, tomar um banho de sol. Na realidade, eu não conheço o Criadoca, eu não tive oportunidade de ir até lá ainda, mas procurei pessoas que conhecem para elaborar esse plano de governo. E todo mundo que eu consultei me falou dessa questão do banho de sol e que os animais ficam muito tempo confinados. Nós temos que ter um espaço mais adequado para eles. Perfeito, Sérgio. A gente está um pouquinho abaixo do tempo. Eu vou voltar numa categoria que a gente acabou pulando, que é a questão do servidor público, professora. Claro. Existe algum plano para a gente conseguir motivar esse funcionário e um plano de carreira para ele? Dá para você repetir a pergunta? Existe algum plano para a gente conseguir motivar o funcionário público e desenvolver o funcionário para que ele seja avaliado como desempenho, assim como é feito nas empresas privadas? Então, nós pretendemos, sim, fazer um plano onde a gente avalie o nosso funcionário, porque até hoje ficou em promessa esse plano para os funcionários, há muito tempo. Nós pretendemos deixar esse plano consolidado, aprovado, até metade do ano de 2022, certo? Por quê? Porque o funcionário ele precisa ser valorizado, e ali eles vão ter o quê? Eles vão aprender, eles vão ser avaliados para que melhore o seu desempenho e também eles possam ter aumento em seus salários. Perfeito. Por meritocracia. Meritocracia. Muito bem. Isso, meritocracia. É o que a pergunta era a próxima pergunta, o plano de carreira, né? Então, se a gente vai ter meritocracia, vai ter plano de carreira já estipulado para o servidor. Perfeito. Então, tudo bem. Então, essa categoria a gente finaliza ela e a gente vai para a categoria de segurança pública, certo? Olha, essa é bem atual e muito importante. A gente viu nos últimos anos a Guarda Municipal, um investimento alto aí em contratação, em base, em viaturas. Existe alguma coisa no seu plano de governo, professora, para manter isso ou ampliar? Bom, fica difícil eu falar para você um número exato, mas se for preciso, nós temos que aumentar sim e vamos aumentar. No nosso plano, nós temos uma proposta de criar um programa de combate à violência doméstica em parceria com o Ministério Público e o Judiciário. E para isso, nós temos que aumentar o efetivo de mulheres na nossa guarda. Porque a mulher que for agredida, ela vai ser atendida por uma GM mulher. E se o judiciário entender que pode, nós vamos colocar tornozeleira para manter os homens afastados das mulheres que foram agredidas. Perfeito, muito bom. Bom, segurança pública, então, a gente não tem números aí números de guarda municipal, mas, como a senhora falou, se precisar, será aumentado, assim como a estrutura, né? Se a estrutura precisar aumentar, vai ser aumentado. Perfeito, 83. Vamos... 83? Não, já entra. Tem a pergunta aqui se o investimento em segurança pública pretende ser maior no mandato da senhora. Se tiver espaço, sim, né? Sim. Além desse
programa de combate à violência doméstica, a gente vai manter os equipamentos, por exemplo, as armas, veículos, fardas, tudo novo e atualizado para os guardas. Outra coisa importante que a gente vai fazer é comprar drones para ajudar no patrulhamento da ronda escolar e para fazer a patrulha rural. Aliás, esse drones é muito mais barato do que a gente ter uma equipe para isso. Por exemplo, Santa Bárbara do Oeste comprou drones para a GM. E se não me engano, a reportagem que eu li, parece que eles pagaram 11 mil cada drone. Eu acho que é um valor que vale a pena a gente investir. Olha que interessante, drone para fiscalizar. Também entra a parte de queimadas, né, professora? Você pode fiscalizar toda a cidade. Exatamente, exatamente. Mesmo porque Cabreúva tem muitas áreas inacessíveis por meios normais, que o drone traria essa solução. Exatamente. Perfeito. Sérgio, o próximo tema é de pegar fogo, literalmente. A gente vai falar sobre a questão do pedágio, professora. É um assunto que incomoda bastante os cabriúvanos e a gente tem certeza que o plano de governo de vocês prevê alguma coisa. Sérgio? Eu vou ler a pergunta formalmente, mas informalmente o cabreúvano quer saber por que ele tem que pagar o pedágio até Itu se ele vai ficar aqui no Jacaré. Então, a pergunta formalmente escrita é a seguinte: qual o plano para que o morador de Cabreúva pague menos pedágio? Existe um plano para que isso ocorra em seu mandato? Olha, o único jeito do cabriúvano pagar menos pedágio é implantar o ponto a ponto. Nós vamos pagar bem menos que os R$ 7,50 que a gente paga hoje em dia. Nós vamos ficar no pé do governo do estado para que isso se realize, porque, infelizmente, foi o governo do PSDB que colocou esse pedágio bem na porta da nossa cidade. Nós temos que cobrar esse ponto a ponto deles e parar também de votar nesse partido. Perfeito. Professora, muito se falou no desvio do pedágio. O plano da senhora, vai que não dá certo ponto a ponto? Existe alguma chance desse desvio? Olha, desde que vieram com essa história aí do desvio no começo de 2018, eu já sabia que isso não ia sair. Porque existe um contrato entre o governo do PSDB 45 com a rodovia das Colinas. E a Colinas não vai aceitar nunca perder esse dinheiro. Então, isso aí foi uma jogada política para iludir o povo. Divulgaram esse desvio do pedágio em janeiro de 2018, porque alguns dias antes a prefeitura cortou o auxílio transporte universitário. E estavam sendo muito criticados por causa desse corte. E eles precisavam inventar alguma coisa para mudar o foco. Então, pegaram um mapa no Google, fizeram um risco vermelho, colocaram no Facebook e falaram que iam fazer o desvio. E que iam fazer uma audiência pública para mostrar o projeto. Ninguém mais se lembrou do corte do auxílio transporte dos estudantes, ficaram todos contentes. Mas, no fim, não fizeram nem audiência pública do desvio. Simplesmente empurraram com a barriga até hoje. Bom, nós temos, a senhora mencionou do pedágio ponto a ponto, nós temos um exemplo muito próximo, acho que Itatiba funciona assim, né? Eu não sei te informar sobre isso. Mas Itatiba foi implementado, tem vários pontos de radar que, na realidade, são leitores para cobrar até onde o município de Itatiba foi. Nossa, muito bom isso. A iniciativa no estado de São Paulo está vizinho nosso aqui, já é uma boa referência. Coisas boas nós podemos copiar, sim. Isso é importante, a gente vê, às vezes você vai em algumas estradas, tem alguns radares que a gente acha que vai multar, mas na verdade eles só estão vendo aonde você está percorrendo para poder te cobrar proporcionalmente, né?
O cabriovano que mora no Jacaré, andou 500 metros e entrou na sua casa, vai pagar 10 centavos, pelo jeito, né? Não digo 10, mas 7,50 para ir até Itu, né, professora? Não, até Jundiaí. E tu não tem pedágio. Não, eu digo, quem sai de Jundiaí para Cabreúva acaba pagando o mesmo que alguém que teria ido a Itu. Exatamente. Perfeito. Então, vamos passar ao tema de cultura e turismo, que eu acho que como professora Agora é um tema de bastante interesse aí da cidade. Alice, a gente vê, eu moro em Cabreúva já há 5 anos, nós temos casa aqui há 30, e sempre que tem os eventos na cidade, eu sempre escuto das pessoas que não é digno ter os banheiros químicos, que Cabreúva precisa ter banheiros construídos para os eventos de pequeno porte. Existe algum plano no governo da senhora com relação à construção de banheiros de forma decente ali na região do centro? Olha, Ronaldo, eu acho que já vão construir um banheiro público ali na Praça da Matriz e bem no meio da praça. Eu sou totalmente contra ter um banheiro bem no meio da praça. Por que não fazem esse banheiro do centro de atendimento ao turista, onde ficava a antiga delegacia? Ali há um espaço bom, apropriado, e ainda fica próximo à prefeitura, já tem vigia na prefeitura, então ali dá para ficar de olho no movimento. Deveriam, antes de construir esse banheiro na Praça da Matriz, deveriam ouvir a população antes de decidir essas coisas. Perfeito. E aí, no mandato da senhora, vamos imaginar que o banheiro começa a construção. Vai ter algum plano para migrar ele para outro lugar? Sim, será nesse lugar que eu falei para você, próximo à antiga delegacia, que é em frente ao portão dos fundos da prefeitura. Perfeito. E a gente falando em turismo, né, e cultura, uma propriedade da cidade, que é o Clube Cabreúvano, hoje ele está praticamente largado, né? A gente vê ele caindo. Existe algum plano da senhora para usar aquele espaço, para revitalizar aquele ambiente para a sociedade? Olha, Ronaldo, aquele clube, ele é privado. A prefeitura, ela não vai poder revitalizar uma propriedade privada, a não ser que ela desaproprie aquele terreno. Agora, no nosso plano, nós colocamos que pretendemos fazer uma parceria com o clube, para que ali seja um local para praticar esportes. E se os sócios concordarem em passar o clube para a prefeitura, aí sim dá para revitalizar. Nós temos que sentar com a diretoria do clube e decidir que tipo de parceria podemos fazer. Existe essa predisposição hoje? Olha, eu ainda não conversei, né, com a diretoria, e também tem que ser ouvido todos os sócios. Você sabia, seu Sérgio, que o Clube Cabreúvano veio o Roberto Carlos na inauguração? Olha, procede isso, professora? Viu? Não foi na inauguração. Eu deveria ter, acho que uns 12 anos. Eu nem pude ir ao baile porque eu não tinha idade. Mas ele veio, sim. Teve um baile do Havaí maravilhoso. O Roberto Carlos veio, fez o baile, né? Então, foi um acontecimento em nossa cidade. O clube era muito bom. Eu me lembro que quando eu era jovem, a gente usava piscina, a gente ia com a família nos bailes, né? Sempre acompanhado dos pais, quando nós éramos menores de idade. Então, era um ambiente agradável, muito familiar, era muito bom, ótimo para os jovens. Gostaria muito que a gente conseguisse revitalizar esse lugar e acontecer isso, e ter essa oportunidade que eu tive enquanto era jovem. A gente, como cabreúvano, né, agora, a gente vê muitos eventos de carnaval, as pessoas aproveitando bem o ambiente do centro, e os últimos anos a gente vê uma reclamação muito grande por parte dos comerciantes de que não se dá preferência para o comerciante. Se traz gente de fora, os food trucks, e isso incomodou bastante. Existe algum plano no mandato da senhora
realmente a gente incentivar o comércio local, para que ele não abra só no período da tarde, para que realmente venha progresso e dinheiro para a nossa cidade? Olha, Ronaldo, nós temos que priorizar o comerciante local, sim. E a gente viu que nos últimos anos foi o comerciante de fora que era bem-vindo vender nas nossas festas. A população começou a sentir, os proprietários não ficaram contentes. Isso não pode ter. Mas primeiro nós temos que ser do povo daqui, do comerciante local, para que o dinheiro fique na cidade e não seja levado para outros lugares. Perfeito, Muito perfeito. bom. Vamos falar um pouquinho sobre empregabilidade? Sim, emprego é um tema muito importante para a cidade. A gente vê as pessoas realmente indo para outras regiões procurar emprego, e a gente tem visto alguns investimentos por parte desse atual governo para trazer empresas. Então, vamos falar sobre emprego, Sérgio? Vamos pegar as duas perguntas selecionadas? Vamos. Essa preocupação é muito grande. Quando a gente conversa com um jovem e pede para ele o currículo, 99% das vezes, ele cita que ele foi capacitado em Jundiaí, em Itu, em São Paulo, em Campinas. Uma pena, porque o polo de Cabreúva está crescendo e nós deveríamos ter uma oportunidade de capacitar esse pessoal aqui mesmo. Então, a pergunta: quais são os projetos pensados para a capacitação da mão de obra na nossa cidade, Alice? Bom, para capacitar, a gente pretende fazer parcerias com as empresas da cidade, com o Senai, com a ETEC, com a FATEC e outras entidades educacionais. A gente precisa saber qual vaga de emprego as empresas que vêm para cá vão oferecer para a gente poder capacitar os moradores daqui e para que eles consigam ocupar essas vagas. Nós também vamos aumentar o repasse para o Liceu Emaús, que tem cursos profissionalizantes. Perfeito. Isso, o Liceu eu conheço, é uma escolinha que tem foi fundada por um padre, né? O padre Monsenhor André. Ele é uma tradição aqui na cidade. O Senai tem uma parceria, nós fizemos também uma parceria com eles. Municipalmente, existe alguma intenção da gente ter escolas parecidas com o Liceu em outros bairros, Alicia? Ou colocar um investimento em escolas existentes para poder capacitar mão de obra também? Pensaram em alguma coisa assim no governo? Então, Ronaldo, a gente tem que estar já no comando da cidade para a gente poder responder essa pergunta para você. A nossa intenção é, sim, trazer mais cursos de formação profissional, mas a gente precisa estar lá, ver a possibilidade de fazer essas parcerias, que a gente ainda não tem acesso, né, para a gente saber quanto que nós temos que investir nessa parte. Perfeito. Então, já que a gente já falou de capacitação de mão de obra, um segundo tema que foi muito enviado para nós, Alice, a gente já quer até passar as perguntas, foi recorde para a senhora. Assim, recebemos várias perguntas, para a senhora foi recorde, o pessoal realmente gosta muito da candidata. E aí vem uma pergunta que tem a ver com o emprego, que é o espaço hoje do ganha-tempo. Veio uma pergunta perguntando se há possibilidade de redução daquele aluguel, do ganha-tempo. Pois é, Ronaldo. Para redução, eu não tenho, porque eu tenho, sim, para extinção do ganha-tempo. Nós vamos acabar com aquele aluguel de quase 30 mil por mês. Ali já foi até um comitê eleitoral. No meu governo, vai voltar a ser um prédio como outro qualquer. Os serviços que tem ali no ganha-tempo, a gente vai passar para outros prédios e, de preferência, em prédios próprios da prefeitura. Perfeito. Sérgio, está muito boa essa entrevista aqui. Pena que o tempo já vai passando muito rápido. A gente vai para a penúltima categoria, que é a categoria de moradia e regularização de imóveis. Essa pega fogo. Essa veio bastante também pergunta das pessoas querendo saber
se a prefeitura terá algum tipo de incentivo para regularização de imóveis. Olha, existe sim. Aliás, Ronaldo, isso é uma coisa que o atual governo faz muito bem, esse programa de regularização. Nós vamos continuar esse programa, porque eu acho que o que é bom tem que ter continuidade, porque eu sempre falei isso. Aliás, tem um rapaz aí que anda me chamando de demagoga pelas redes sociais, falando que eu só sei criticar e atacar as pessoas. Ele falou que meus vídeos só são ataques às pessoas. Olha, eu não sei quem foi a professora de português desse rapaz, mas ele não sabe interpretar texto nem vídeo. Eu não ataco ninguém pessoalmente, eu critico as atitudes que políticos tomaram aqui nos últimos anos, o que é muito diferente. Eu não tenho nada pessoal contra eles. E o que esse rapaz queria? O que ele queria? Que eu falasse que o empréstimo do Tartarugão foi correto? Ele queria que eu falasse que o aumento dos salários dos vereadores foi certo? Perfeito. É bom esclarecer, né, as dúvidas. A gente até pede desculpa para a senhora, que a gente escreveu o roteiro. Se tiver algum erro de português, a senhora avisa para a gente, tá? É importante. Não, imagina, tá ótimo. Imagina. Palavras aqui. Perfeito. Bom, só para fechar o tema de moradia e regularização, existe algum plano municipal para financiamento de casas populares para o pessoal de baixa renda? E onde seria? Teria alguma ideia? Municipal, porque estadual já tem, que é a nossa casa, da Caixa. Da Caixa, sobre casa popular. Olha, Ronaldo, o nosso plano é o único que prevê a construção de casas populares com dinheiro da própria prefeitura. Nós vamos construir 40 casas, mas se tiver dinheiro, nós vamos construir mais. Os políticos daqui ficam atrás dessa CDHU do governo do PSDB 45 para construir essas casas já faz uns 30 anos. A gente vai cobrar também, mas enquanto o PSDB 45 não faz, a gente vai começar a fazer por conta própria. Então, isso vem muito de encontro com a pergunta que a prefeitura talvez pode abrir um plano de financiamento com recurso próprio, se não vier do Estado, é isso, professor? Sim, pode. Como já existe em algumas cidades. Isso pode. Perfeito. Então, a nossa preferência, a nossa ideia é atender principalmente as mulheres, que são as chefes de família, e também os idosos, nesse atendimento das casas populares. Excelente. Vamos partir para temas gerais? Temas gerais, nosso último tema. Eu falo. Vamos lá, Sérgio. Então, professora, tem uma pergunta aqui que, se não fosse um munícipe, eu diria que foi eu quem a fez. Informalmente, a pergunta seria: por que eu tenho que ir até Itu para encher o tanque do meu carro? Que sai mais barato do que eu colocar em qualquer posto de gasolina de Cabreúva. Mas, formalmente, a pergunta foi feita assim: qual o plano municipal para que os combustíveis vendidos na nossa cidade possam ser iguais e não maiores do que cidades vizinhas? Olha, a prefeitura ela não pode fazer nada em relação a isso. A prefeitura não tem o poder de interferir nesse assunto. Quem cuida desse assunto é o PROCON e também a Agência Nacional do Petróleo. Tem que procurar esses órgãos para resolver esse problema. E garanto que quando eu for prefeita, eu irei procurá-los, sim. Isso é interessante. Algumas cidades, candidata, eles fazem alguma isenção de IPTU para os donos de impostos, reverter isso. Então,
É muito bom saber que existem algumas iniciativas, né, do governo da senhora de buscar uma redução e trazer um produto mais competitivo para a cidade, né? A gente vê, a gente está a 25 quilômetros de Tu, 20 e poucos de Jundiaí, não faz sentido o cara ter que ir até outra cidade abastecer, né? Então, é muito bom saber que vai ter algum tipo de projeto para a gente tentar reduzir isso daí. Isso é muito bom. A própria competitividade gera uma redução inevitável de custo dos produtos. Exatamente. Bem, mais uma pergunta muito interessante, porque, como o Ronaldo falou, nós estamos aqui há exatos 26 anos. E eu sou do tempo do primeiro celular, que era um tijolão, o famoso tijolão, que para eu poder falar com alguém, eu subia no telhado da minha casa. Era o único lugar possível para fazer uma ligação de celular. Hoje a coisa já está muito diferente, mas ainda muito longe do que deveria estar. Então a pergunta seria: qual o plano para aumento de cobertura de sinal de telefonia celular para a cidade de Cabreúva? Olha, eu também sou dessa época do tijolão. Eram 2 baterias, um peso danado, aquela antena que tinha que procurar onde que ia falar. Uma hora. Inclusive, o meu número ainda é o mesmo desde que eu comecei a ter celular. Então, já tem uns bons anos que o celular é o mesmo, né? Mas esse tema também é um tema que a prefeitura não tem muito como se envolver, a não ser cobrar das empresas de telefonia que melhorem o sinal. Eu moro na Nova Cabriúva, como eu já disse. Na minha casa já é difícil pegar o celular. Na maioria das vezes, só pega o 3G. Nós temos que cobrar, sim, das operadoras, né? Da Vivo, da TIM, da Claro, etc. E também da Anatel, que tome providência para a melhoria desses sinais. Perfeito, candidato. A gente passou por todas as categorias. A gente tem direito a mais 4 perguntas aqui. A gente vai voltar em algum tema para pegar uma das perguntas selecionadas. E a primeira é sobre educação, juventude e terceira idade, tá? Existe algum plano no governo da senhora para a gente incentivar os produtores rurais aqui da cidade a abastecer a merenda escolar, incentivar eles e a prefeitura a comprar esses produtos? A merenda escolar deveria ser composta de produtos somente comprados em Cabreúva, teoricamente. Tá. Posso responder? Claro, claro. Nós pretendemos aumentar, sim, a compra dos alimentos provenientes da agricultura familiar e também dos produtores locais para usar na merenda. Inclusive, nós vamos reativar a cozinha piloto para produzir os pães para a merenda. E também vamos rever a terceirização dos alimentos. Nós temos que fazer um estudo para ver se não é mais viável a própria prefeitura comprar os alimentos. E aí sim daria para aumentar ainda mais a compra dos produtores daqui. Perfeito. Como a gente tem um tempinho a mais aqui, professora, o seu mandato prevê que o aluno vai receber o uniforme todo ano? Então, no nosso mandato, ela vai receber, os alunos irão receber, sim, o uniforme todos os anos, e não somente em ano de eleição. O material escolar também, viu? Nós vamos dar todos os anos. Aliás, o primeiro ano que houve a entrega aqui de material escolar para os alunos foi em 2014, quando eu era secretária da Educação. Perfeito. Então, nós cobrimos algumas perguntas de educação. O Sérgio vai passar para a categoria. Não, eu queria só complementar, ainda em educação, um tema importante. Nós temos 2 tipos de manutenção, a manutenção preventiva e a manutenção corretiva. Normalmente se pratica a corretiva, porque aí já é tarde demais para se pensar numa prevenção.
No seu mandato, as escolas terão algum plano de manutenção preventiva para a manutenção dos prédios? Colocamos, sim, no nosso plano, nós pretendemos recriar um setor que chama manutenção das escolas. Quando eu fui secretária de Educação a primeira vez, de 2001 a 2004, nós criamos esse setor. E se precisava de algum reparo nas escolas, o que faziam? Os funcionários iam até lá e realizavam essa manutenção. Nós reformamos dessa forma todas as escolas daquela época. E agora vamos criar esse setor de novo. Perfeito. Então, a gente conseguiu cobrir mais algumas perguntas da educação. Tem uma pergunta que ficou em aberto da saúde, por causa do tempo, a gente consegue fazer ela de novo aqui. Não, eu como munícipe, eu não consigo pensar que a gente ainda não tem prontuário eletrônico em 2020. Existe algum plano no governo da senhora de informatizar todas as informações dos pacientes que vão numa UPA, que precisa de algum tipo de exame? A senhora tem previsto no plano de governo informatizar as informações das pessoas de Cabreúva? Olha, Ronaldo, nós temos sim. Nós pretendemos informatizar toda a base de dados e usar o prontuário eletrônico. Por quê? Isso facilita o acesso pelos funcionários. E também nós pretendemos substituir os programas pagos de computador por programas gratuitos para economizar. Existem programas, por exemplo, de controle de estoque, que se for bom e for gratuito, nós vamos migrar, sim, para o gratuito. Perfeito. Então, o tema saúde coberto. Ficou uma pergunta em aberto no transporte público, que é a questão de construção de ciclovias, para que nossos ciclistas, que são os turistas que vêm, não sejam atropelados. Tem prevê alguma coisa desse tipo no plano da senhora, professora? Olha, Ronaldo, nós colocamos sim no nosso plano, nós pretendemos elaborar e começar a construir ciclovias em algumas ruas. Só que agora, no momento, não dá para eu falar qual é a rua que vai ter uma ciclovia. Isso depende de um levantamento e de um estudo. Mas nós vamos fazer e vamos começar a implementar isso. Perfeito, eu estou tentando procurar se tem alguma pergunta em aberto. A professora bateu o recorde, em menos de uma hora respondeu quase 40 perguntas, parabéns. Assertividade. Muito bom, está preparada para assumir a cidade, hein? Se conseguiu 40 perguntas em menos de uma hora, tá bom mesmo, viu? A gente tenta. Tá certo. Então, agora na parte final, a gente vai abrir para a senhora 5 minutos, ou o tempo que a senhora precisar, para falar por que o eleitor de Cabreúva teria que votar na senhora e quais seriam os benefícios. Então, a gente deixa a palavra com a senhora. Bom, eu sou candidata a prefeita, meu nome é Alice Francischini, estou no Partido Patriota, número 51. Eu gostaria que o eleitor pensasse com carinho e lesse minhas propostas através do nosso plano de governo, que está disponível nas redes sociais, através do Facebook, Alice Francischini, na página do Patriota Cabreúva e também no Instagram, Alice Cabreúva. Eu digo que o meu governo será um governo diferente, um governo onde não haverá vantagens para os políticos. Nós somos empregados do povo. O prefeito, ele tem que se dedicar, né, a prefeita, tem que se dedicar ao povo, ele tem que ser um empregado do povo. Lógico que a gente pretende fazer uma administração clara, transparente e de grande atendimento na maioria dos problemas de nossa cidade. Para isso, eu me preparei durante 6 anos, temos uma equipe que também está conosco, que não visa cargos públicos, né? Nós estamos aqui porque nós gostamos
de Cabriúva. Nós pretendemos fazer uma administração clara e simples. Nossas campanhas, por exemplo, é muito simples. Nós gastamos até agora R$ 2.700 em panfletos, sinal que nós estamos divulgando mesmo pessoalmente, indo nas casas. Nós não estamos deixando as pessoas jogarem esses santinhos nas ruas. Se nós vemos algum santinho nosso na rua, a gente recolhe, porque nós temos que cuidar da cidade. Nós temos uma preocupação. Estamos sendo bem recebidos pelos eleitores, a maioria abre as portas para nos receber, e isso está me dando uma grande satisfação, um grande reconhecimento pelo meu trabalho de quase 40 anos na educação deste município. E pode ter certeza que eu terei um olhar voltado a todas as causas da nossa cidade, a educação, a saúde, a cultura, ao esporte tão abandonado. Nós precisamos, sim, de ter um governo, uma prefeita que olhe pelo seu município, que olhe pela cidade. É isso que eu peço a você. Não se deixe enganar por bandeiras, carros adesivados. Isso aí não leva um prefeito a ser eleito. Nós temos que mostrar o nosso trabalho, a que viemos, o que pretendemos para a nossa cidade. E é isso. Eu peço com carinho que vocês votem no dia 15 de novembro, no número 51, patriota Alice Francischini, com o seu vice, Gustavo da Silveira. Votem também nos nossos vereadores do Partido 51. Muito obrigada. Perfeito, professora. A gente, como empresários, como moradores da cidade de Cabriúva, queremos agradecer muito a disponibilidade de participar. A gente vê que Cabriúva é uma cidade pequena, com possibilidade de crescimento muito grande, e as pessoas se ajudam, e elas realmente têm um calor humano muito forte. E a gente percebe isso, né, nas publicações das pessoas com relação à senhora. A gente realmente quer agradecer o tempo que é precioso nessa época de eleição de estar compartilhando com a gente o plano de governo, né, Sérgio? Claro. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Excelente a sua entrevista. E vamos partir agora para o dia 11. O debate para aqui, o debate, que aqui será na feito nossa aqui. sede, aqui na Rua Minas Gerais, onde nós temos o laboratório. Então, nós estamos preparando todo o ambiente para realmente um debate das ideias e que realmente o cabriúvano possa entender melhor as propostas e vai estar 3 dias da eleição, que realmente consiga escolher seu candidato. Muito bem. Ok. Eu agradeço a oportunidade que vocês também me deram e tenho certeza que o cabriúvano vai saber escolher. Perfeito. A gente pede para a senhora ficar conectada, a gente vai desligar, depois a gente conversa, tá bom? Ok. Obrigado. Tchau, obrigada.